Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Raduan do Mundo Laser Tech. E dessa vez nós estaremos continuando o último vídeo sobre planilha de precificação, mas dessa vez nós iremos mostrar como realizar o custo final. É o custo que você vai passar para o cliente, dependendo do projeto que ele te mandar. Então, mais uma vez eu recorri a um exemplo da mesma metalúrgica, mas com um cliente chamado Naval GB. O que eles querem? Eles querem 130 peças retangulares de 200 por 100 na chapa de 1/4 aço 1020. Nesse caso, o cliente ele já tem a chapa e ele quer usar a chapa dele para ele diminuir o custo final, certo? Mas na planilha nós temos a possibilidade de colocar sendo a sua chapa do seu estoque ou a chapa do cliente final. Se você não lembra como chegamos até aqui, recomendo vocês assistirem o último vídeo, que é relacionado a custos fixos, né? A aba à esquerda, certo? Depois que nós preenchemos todos esses custos fixos, com os dados da sua máquina, com os dados da sua empresa, aí você vem para a precificação, que é o vídeo de hoje, ok? Então, vamos começar. O cliente ele quer 130 peças retangulares, 200 por 100, chapa de 1/4 e a chapa vai ser do cliente. Então, vamos seguir as dicas da própria planilha. O cliente vai fornecer a chapa? Nesse caso, sim. Você poderia colocar não, e aí você colocaria o valor que foi pago nessa chapa, mas nesse caso, o cliente vai fornecer a chapa. Qual a espessura? Que é importante você colocar a espessura correta, tá? Então, 6,35. Por que é importante? Porque conforme a espessura que você colocar, você vai ter um tempo de setup, que é determinado pelo tempo que o operador demora para colocar a chapa em cima da mesa, para fazer a verificação de lente, fazer a verificação de bico, centralização. Esse é um tempo que nós conseguimos criar uma média usando algumas outras empresas parceiras para criar esse tempo, tá? Então, dependendo do valor que você colocar aqui, ele vai te dar um tempo diferente de setup. Por exemplo, a de meia polegada vai ter um tempo de setup maior, porque ela é mais grossa, né? A 3 milímetros, um tempo de setup menor, porque ela é mais fina, é mais fácil você realizar a configuração. Nesse caso, nós vamos utilizar a 6,35. E aí ele já vai te dar o tempo de setup do seu operador. Você também deve preencher se o projetista levou algum tempo para fazer esse projeto, né, o Nest ou o próprio desenho do cliente, você deve colocar aqui. Nesse caso vamos colocar 1 hora mesmo, mas seria essa peça. Eu já até fiz ela aqui e coloquei a quantidade que o cliente pede, que é de 130. Nós sabemos então que vai ser o oxigênio, porque é uma peça de 1/4, e aí vamos mudar aqui para 1/4, 6,35. E aí nós chegamos na parte final do projeto. Qual é o tempo que leva para cortar, né? Vamos simular, mas na simulação, qual é o tempo que levaria para cortar? Essa é a parte muito importante. É onde nós vamos utilizar o SipeCut para nos auxiliar. Então, já estou com a peça aqui, ó, 200 por 100, 130 peças. Vamos realizar o Nest e verificar. Aqui já está o Nest dela. Uma parte importante que nesse caso você não vai utilizar, mas se a chapa fosse sua, é interessante utilizar, é isso aqui, ó. Na parte superior aqui esquerda, você tem o uso da sua chapa, dessa chapa que você vai cortar. Nesse caso, 72%. Você alimentaria aqui na planilha essa parte aqui. Qual o uso real da chapa? 72%. Por quê? Porque se você estivesse fornecendo a chapa, você ainda conseguiria utilizar esse final da chapa para algum outro produto, para algum outro cliente. Então, você poderia colocar o uso real da chapa e ele te daria, ó, o valor real da chapa para você cobrar do cliente. Nesse caso, ó, o valor a ser cobrado por chapa praticamente zero, porque o cliente vai fornecer a chapa, certo? Nesse caso é ele que vai fornecer. Então, voltando aqui, ele já gerou o Nest das 130 peças. Vamos verificar agora o tempo de simulação.
Mas antes de você simular, você tem que abrir a camada correta. Nesse caso, a camada de 1/4. Ela já está aberta, ó. Carbono 635. Vamos colocar para simular. E ele vai te dar aqui embaixo, ó, o tempo estimado, 41 minutos. Ok? Então vamos voltar na nossa planilha e fazer a alteração do tempo para 41 minutos. Eu sempre gosto de, e essa dica eu dou para vocês também, de colocar o tempo um pouco maior. Coloque sempre o tempo um pouco maior, porque se você tiver alguma pausa no seu corte, se acontecer alguma coisa, você já considerou esse tempo. Então de 41 minutos, vou colocar 45 minutos, certo? 45 minutos. E aí ele já vai te dar o custo final total para você cobrar do cliente. R$ 323,68. Isso numa porcentagem de lucro de 150%. Tá? Você poderia aumentar a porcentagem de lucro ou então diminuir a porcentagem de lucro. Mas você pode perguntar qual é a porcentagem de lucro que eu vou praticar. Isso vai depender da sua região, tá? Por exemplo, a região de São Paulo, ela pratica uma porcentagem de lucro diferente da região sul, diferente da região nordeste, tá? Então, o que eu acho interessante nesse caso é você entrar em contato com os seus concorrentes, pedir para alguém entrar em contato e você ter uma ideia, para você ter aquele feeling de saber qual que é a porcentagem de lucro que você vai começar a praticar. Você vai conseguir perceber que se meus concorrentes nessa mesma peça eles vão cobrar R$ 400, a taxa de lucro deles deve ser aproximadamente 200%. Como eu estou começando, eu vou colocar 150. Então você pode sempre deixar 150, porque vai estar dentro da sua região, tá certo? Então aqui já seria o custo final. Então 45 minutos de corte, você iria cobrar esse custo final do seu cliente, né? Nesse caso do cliente Naval GB, certo? Se vocês tiverem mais dúvida, entre em contato conosco, entre na comunidade, o link está na descrição. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, isso nos ajuda bastante. Até a próxima.